Olá, muito boa tarde. Começa agora o Agrimercado, o mercado agrícola no meio do dia, aqui no seu canal Agro Mais, 24 horas de agroinformação. Hoje é segunda-feira, início de uma nova semana, feriado em algumas partes do Brasil, é o caso do Rio Grande do Sul. Hoje é o Dia do Gaúcho, data que comemora a Revolução Farroupilha, 20 de setembro, feriado por lá. Tanto parte do mercado hoje não funcionando, mercado agrícola aqui no nosso Brasil. Bom, a semana começa com muito alvoroço no mercado financeiro, um dia de muita aversão a riscos, pessoal se desfazendo de posições, tudo caindo, dia muito ruim hoje, que pronuncia uma semana bastante agitada nos mercados em geral. É o que a gente vai ver a partir de agora. Vamos começar pelo mercado financeiro, o dólar subindo nesse início de tarde, 0,7% aqui no Brasil, mercado de câmbio com o dólar operando a R$ 5,32, índice Bovespa na B3 despencando, nada menos que 2,6% de queda nesse início de tarde, acompanhando o mercado lá fora, mas também alguns fatores internos. Lá fora, despencada generalizada, índice Dow Jones em Nova York cai 1,4%, índice DAX na Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, despenca 2,3%. Feriado na China hoje, então não tem Bolsa de Xangai. O petróleo despencando também, caindo 1,4% agora, o WTI, 1,1% em Londres, o tipo Brent, 74,50 a cotação do petróleo tipo Brent nesse início de tarde. Mercado de commodities agrícolas pode despencada geral, caindo tudo, não tem nada sobrando. Bom, antes de continuar com o mercado agrícola aqui, só explicar por que está acontecendo essa debandada aqui nos mercados financeiros, que contaminou também os mercados de commodities agrícolas. O fator principal, a notícia referente àquela grande empresa chinesa da área imobiliária, Evergrande, que está com prenúncio de colapso aqui, tem uma dívida de 300 bilhões de dólares, tem juros para pagar agora até esta quinta-feira. O mercado está acreditando que eles não têm condições de pagar, tem uma ameaça de quebra geral e, quando se fala uma dívida de 300 bilhões de dólares, isso tem impactos globais, vai respingar no mundo todo, e isso deixou o mercado muito assustado. Já desde o final da semana passada, mas hoje se acentuou esse temor aqui de um impacto muito grande no mercado financeiro, afetando bancos, afetando empresas aqui no Ocidente também, a eventual quebra dessa empresa chinesa, com essa dívida monstruosa aqui de 300 bilhões de dólares e com juros vencendo. Então, tudo isso deixou o mercado muito nervoso, provocou uma debandada geral dos mercados financeiros, se explica essa queda que eu acabei de mencionar aqui nas bolsas internacionais, com impacto aqui no Brasil também. Aqui no Brasil, outros fatores se agregam a esse, a preocupação com as ações da Vale, que tem um peso muito grande no índice Bovespa, os preços do minério de ferro despencando em termos globais, isso está afetando as ações da Vale, então causa um impacto também aqui no mercado interno. E sem contar as nossas incertezas internas aqui do ponto de vista fiscal, orçamentário, as contas públicas, tudo isso levando aqui a uma forte aversão a riscos, tanto lá fora quanto aqui dentro do Brasil. Lembrando ainda que o mercado fica na expectativa do que vai acontecer, decisões dos bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos, nessa quarta-feira. Quarta-feira é dia de reunião do Copom e também do Banco Central Americano, o Federal Reserve, para decidir taxa de juros. Aqui no Brasil, a expectativa já é clara de aumento na taxa básica de juros, da Selic, de pelo menos de 5,25 para 6,25, pelo menos 1 ponto percentual, embora tenha gente achando que isso pode ir a mais ainda. E o Boletim Focus do Banco Central já antecipa aqui uma inflação maior, acima de 8%, consequentemente, taxa Selic aumentando também acima de 8% até o final do ano, conforme a gente vai ver daqui a pouquinho no balanço do Boletim Focus do Banco Central divulgado nesta segunda-feira. Bom, continuando aqui, mercado de commodities agrícolas contaminado também por essa questão da China e do mercado financeiro, tudo despencando, e despencando com forma bastante acentuada mesmo. Soja de Chicago caiu 1,5% agora há pouco, milho 1,1%, trigo também cai 1,2%. Na Bolsa de Nova York, o estrago ainda é um pouco maior, no caso do algodão, com queda de 2,9% nesse início de tarde. Café arábica também cai 1,2%. Açúcar, menos 0,9%. Suco de laranja também despenca
1,2%, cacau cai ainda mais, 2 pontos percentuais. Ou seja, não tem nada subindo aqui, nem estável, caindo tudo de forma generalizada, com essa forte aversão a riscos que está caracterizando os mercados nacionais e internacionais nesse início de semana, que, pelo jeito, está prometendo bastante turbulência aqui, já pela amostra que nós estamos vendo nesta segunda-feira. Bom, dito isso, daqui a pouco a gente confere também cotações de mercado físico, mas antes disso, vamos para a nossa entrevista ao vivo dessa segunda-feira. Como sempre aqui, a gente abre a semana conferindo o clima aqui no Brasil, o clima no mundo, tudo que pode afetar aqui os mercados em termos climáticos. Quem conversa conosco agora é o agrometeorologista Marco Antônio dos Santos, da Rural Clima. Marco Antônio, muito boa tarde, muito obrigado por nos atender mais uma vez aqui no nosso agrimercado. Conta pra gente, Marco Antônio, eu tive notícia aqui que no Rio Grande do Sul está caindo o mundo, pelo menos no fim de semana, aqui muita chuva, inclusive granizo. Espero que isso não tenha causado nenhum problema às lavouras. Mas essa chuva parece que não está subindo para cá, né, Marco Antônio? Muito boa tarde. Boa tarde, Silmar. Boa tarde a todos. E antes de eu falar, eu quero cumprimentar os meus amigos gaúchos, né, pelo Dia do Farroupilha. Eu sempre digo Verdade. que, né, e você, como um bom gaúcho, cumprimento você e estendo isso para todos os outros Obrigado. gaúchos, que eu tenho uma admiração total. Eu só falo que a agricultura no Brasil é o que é, porque o gaúcho, né, arriou as mangas, arriou as botas e foi lá pro Cerrado abrir aquele cerradão há 40 anos atrás e fazer do Brasil celeiro mundial. Então, se não fosse os gaúchos, o Brasil não seria o que é. Acho que a gente deve muito ao gaúcho pela essa, né, desbravador que ele é. Então, meus parabéns, especial você, meu grande amigo gaúcho, né? Parabéns aí Obrigado. pelo Dia do Farroupilha. E, Silmar, realmente está caindo o mundo lá na faixa sul e leste do Rio Grande do Sul nesse momento, principalmente ali nas regiões ali em Porto Alegre, Jaguarão. Hoje Jaguarão choveu muito ali na fronteira leste. E a tendência é que amanhã essa frente fria suba um pouquinho ali, ganhe um pouco mais de amplitude e atinja outras áreas também do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, mas dificilmente essas áreas de instabilidade chegarão aqui na região central. Então a semana será marcada, Silmar, aqui em todo o território brasileiro quase, pelo tempo seco e temperaturas extremamente altas, podendo bater recordes de temperatura de calor agora ao longo dessa semana. Isso é ruim, porque nós já estamos aptos, né, a plantar soja, tanto no Mato Grosso do Sul, no Paraná, em outras regiões, e o plantio essa semana não deve avançar tanto por conta desse tempo seco. Lógico que pode ocorrer uma outra pancada bastante isolada, principalmente em Rondônia, Mato Grosso, mas não é o que a gente vai ver aí ao longo da semana. A gente vai ver um tempo mais secão. No entanto, a partir do final de semana agora, a partir do dia 25, 26, uma nova frente fria estará avançando pelo sul do Brasil e essas áreas de instabilidades já começam a descer da Amazônia, né? A umidade já começa a descer e aí sim, a última semana de setembro, que seria a semana que vem, aí sim há previsões de chuvas um pouco mais generalizadas sobre a região central do Brasil, dando condições aí sim para o plantio dar uma deslanchada melhor, o plantio da soja, né? Dar uma deslanchada principalmente ali no Mato Grosso do Sul, Minas e até mesmo aqui em São Paulo e Mato Grosso do Sul, tá? E a tendência, Silmar, é que ao longo aí do mês de outubro, as chuvas comecem a ficar mais regulares no Brasil. Até agora, não tem muito, assim, tá tudo muito dentro da normalidade. Lógico que pelo produtor já tem que estar chovendo há muito tempo, né? Pela ansiedade, acho que a ansiedade esse ano está muito maior do que foi anos anteriores, mas a perspectiva para pelo menos para agora, para esses próximos 60 dias, é de chuvas dentro da normalidade, chegando dentro do período normal. Então, mesmo essa semana sendo um pouco mais seca, não é de todo estranho, porque a primavera começa agora na quarta-feira, dia 22, às 4h20 da tarde. Então, mais ou menos assim, a gente está dentro de um padrãozão, né? Tempos secos, temperaturas ganhando elevação e as chuvas retornando aí no final de semana e ao longo desses últimos dias de setembro. Mas, Marco Antônio, perspectiva de frio, geada, acabou, não tem mais.
nenhum risco daqui para frente, né? Nenhum. Temperaturas aí na casa dos seus 44, 45 graus, acho que tá longe de ter geada, né, Silmar? Não tem. É. Não, tá totalmente descartado. Já faz tempo já que a gente... O risco. E Situação, até, Silmar... Pode falar. a situação do trigo, portanto, fica salva, digamos assim, né? Tranquilamente. Temos... Eles tiveram alguns problemas pontuais ali com as tempestades que tivemos nos últimos 15 dias ali, né? O Rio Grande do Sul passou por duas semanas com tempestades ali, com pedra, né? Granizo, vendaval, rajadas fortes de vento, mas que deitou um pouco, acalmou um pouco o trigo. Mas em suma, Silmar, esse é um ano bem favorável ao trigo, como a gente já vinha falando desde lá de abril, né? Quando a gente já vem comentando com vocês, era um ano para apostar fortemente no trigo, que as condições iam ser boas. E agora o mês de outubro, que é um mês meio crucial, aí, outubro e novembro, que são meses para finalização das lavouras e o início da colheita, as condições são excepcionais. Marco Antônio, falando um pouco mais para frente lá, continua aquele risco de laninha, aquele tipo, como é que está a situação para novembro em diante lá, por exemplo, você falou que novembro tem um risco aí de chuvas escassas, como é que está esse cenário? Chama laninha, acho que se formar vai ser de fraca intensidade. Acho que é difícil se formar uma laninha como foi do ano passado, de forte intensidade. Acho que ela vem meio que na onda ali de 0,5 a 1 grau, a menos 1 grau, então seria de fraca intensidade. No entanto, novembro pode dar uma secada assim no Brasil, não só no sul do Brasil. Podemos ter chuvas um pouco mais irregulares no Brasil ao longo do mês de novembro. Isso, de uma certa forma, não é tão ruim quando se fala numa estiagem de uma semana, 10 dias, né? Até porque outubro está se mostrando com chuvas muito boas no Brasil. E se confirmar um outubro extremamente bom de chuvas, uma semaninha aí no mês de novembro não traria tantos problemas. Mas novembro está se mostrando com algumas irregularidades, sim, no regime de chuvas em todo o Brasil novamente. Bom, em geral, você diria que o início, pelo menos aqui, vai ser positivo em termos de plantio, né, Marco Antônio? Sim, eu acho que é um plantio dentro da normalidade. Tem muita gente me ligando, né, desesperada, cadê as chuvas, cadê as chuvas? Tipo, Minas Gerais, calma, não é época de chover em Minas agora, né? As chuvas vão chegar dentro da normalidade. Então, a partir já da semana que vem, a gente já vai começar a ver chuvas pipocando por todo o Brasil de uma forma mais frequente. Aí, ao passar, né, das próximas semanas, as chuvas ficam bastante consistentes. A partir da segunda semana em outubro, as chuvas ganham corpo, ganham frequência, amplitude e tudo mais, né? E aí as condições ficam extremamente favoráveis, não só para o plantio da soja, mas para a continuidade do plantio do milho verão no sul do Brasil, para o café, para a florada do café. Então, as chuvas da semana que vem já devem induzir o primeiro florescimento do café ali nos primeiros dias de outubro. Para a cana-de-açúcar, volta uma condição mais favorável ao desenvolvimento das lavouras. Então, em suma, as condições, pelo menos para esse início, são muito boas, bem diferente do que foi ano passado, né, que atrasou demais. Muito bom. Marco Antônio, fora do Brasil, a gente tem notícia aqui de quebra na safra de trigo da Argentina lá. Como é que está a situação por lá, hein? A Argentina tá meio secão, né? Não tem. Tá chovendo muito no norte, ali naquela divisa entre o Rio Grande do Sul e o Paraguai, o Uruguai ali, né? Então essa região está recebendo bons volumes de chuva, mas o restante da Argentina tá ruinzão de chuvas, né? Por conta das águas do Pacífico bastante frias ali na costa leste. E realmente o trigo da Argentina quebrou, o trigo como a gente já vinha falando, né? O trigo dos Estados Unidos quebrou, várias partes do mundo houve quebras no trigo, né? Então a condição do trigo não é tão favorável assim, por isso os preços internos, né? Marco Antônio, falando um pouquinho da questão da crise hídrica, está com um risco sério aqui com relação ao transporte, inclusive de grãos. Na Argentina, por exemplo, está praticamente paralisado o transporte fluvial, em função do nível do rio Paraná, que, aliás, atinge aqui São Paulo também, né? São Paulo com a paralisação também do transporte aqui na hidrovia Paraná-Tietê, porque os níveis estão muito baixos. Perspectiva de uma melhora disso está longe ainda, né, Marco Antônio? Ah, põe longe nisso, né, Silmar? Põe longe nisso. Porque os reservatórios. E olha, desculpe a minha sinceridade aqui com vocês. A crise só não é
pior por conta da pandemia. Se não fosse a pandemia, a economia crescendo, né, desde lá de janeiro, fevereiro do ano passado, as empresas, os grandes centros comerciais, tudo trabalhando a pleno vapor, a situação ia ser bem mais grave esse ano, tá? Desculpa estar falando isso por conta de uma coisa que ninguém queria, né, que era a pandemia. E eu, né, não vou nem entrar nesse mérito. Mas se não fosse ela, as condições estariam bem piores. Os reservatórios estão trabalhando com menos de 10% das suas capacidades. E chuvas para reservatórios está longe de a gente ver um cenário muito promissor aí, pelo menos para essa primavera. Né, que precisaria chover todos os meses bem acima da média, algo tipo assim, dobrar os volumes de chuvas mensais nesses próximos 120 dias aí para dar um fôlego. A gente vai ver chuvas, vai voltar a chover, os reservatórios vão começar gradativamente a se elevar, mas está longe de acabar essa crise hídrica. A gente vai pelo menos até o início do verão com ela, né? Sim. Marco Antônio, para finalizar, nos Estados Unidos a colheita já começou, do milho, soja também está começando, e o clima lá, como é que está a situação para a colheita lá, normal? Tá tranquilo, sem chuvas, tem uma ou outra chuvas lá. O grande problema dos Estados Unidos está sendo as chuvas no Golfo do México, que está dificultando como chama? Arrumar lá os estragos que o IDA fez, né? O IDA fez nos portos ali do Golfo do México. O único problema deles é o escoamento da safra nos portos, né? E depois no Rio Missouri, lá em Mississippi, que está também com problemas por conta dos furacões que passaram por lá, né? Teve o Ida lá, né? Que acabou, depois teve o Nicholas. Então, de uma forma geral, o grande problema dos Estados Unidos está sendo o escoamento da safra, não a colheita. A colheita não tem nada que possa causar nenhum transtorno para eles, chuvas, nada disso. Perfeito. Muito bem, tem Marco Antônio dos Santos, agrometeorologista da Rural Clima. Marco Antônio, muitíssimo obrigado pela participação aqui no nosso programa. Uma boa tarde, uma boa semana para você. Até a nossa próxima conversa. Obrigado, hein? Eu que agradeço, Gilmar. Um abraço a todos aí e até mais e um parabéns de novo aí a todos os gaúchos. Valeu, obrigado, hein? Muito bem, vamos em frente com o nosso agrimercado desta segunda-feira. Vamos dar uma conferida aqui no nosso mercado físico. Vamos começar pela soja. Soja hoje pela manhã, preço no mercado físico aqui, com poucas variações, e quando tem alguma, normalmente é negativa. No caso aqui de Cascavel, queda de 0,6%, queda também em Uberlândia, menos 1,2%, mas tem duas variações positivas aqui, Rio Verde e também Dourados. Rio Verde em Goiás, Dourados, Mato Grosso do Sul. Tem mais praças aqui com preços estáveis, pelo menos até amanhã desta segunda-feira. O que mais? Vamos ver o milho? Milho com oscilações no Porto subindo, 6,3%, em Paranaguá, R$ 84,00, mas internamente aqui os preços com estabilidade ou queda. Queda no caso de Cascavel, menos 1,1%, Campinas também menos 0,5%, demais praças inalteradas, pelo menos até amanhã da segunda-feira. Daqui a pouco a gente vê mais mercado físico. Antes disso, vamos ver as notícias dessa segunda-feira. Olha, o Boletim Focus do Banco Central apontando aqui novas elevações nos analistas do mercado financeiro, já pela 24ª semana, elevação das projeções para a inflação e também para a taxa Selic, agora em 2021, conforme os dados divulgados na segunda-feira. Vamos ver. Segundo o relatório, a média do mercado aponta que o índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, considerado a inflação oficial do país, passou de 8% para 8,35%, ficando mais uma vez acima da meta de 3,75%. As projeções para a taxa Selic foram elevadas para 8,25%. A estimativa para o Produto Interno Bruto de 2021 foi mantida em 5%. Ainda de acordo com o boletim, o dólar segue cotado a R$ 5,20.
Para 2022, a projeção do IPCA será de 4,03%. Quanto ao PIB, foi revisada para baixo a projeção de crescimento de 1,72% para 1,63%. Já para a taxa Selic, as projeções foram elevadas para 8,50%. O dólar passou de R$ 5,20 para R$ 5,23, segundo as estimativas do Banco Central. E o comércio exterior brasileiro continua sofrendo os impactos da descoberta daqueles 2 casos atípicos de doença da vaca louca. Apesar da Arábia Saudita retomar as compras, outros países mantêm ainda o embargo, o caso da China e a Rússia, que decidiu também restringir as importações de carne bovina brasileira. A decisão do governo russo foi por determinar que a importação de carne dos frigoríficos de Minas Gerais e Mato Grosso, estados onde foram registrados os casos de vaca louca, só pode ser feita se for com gado abatido com 30 meses ou menos. As restrições também valem para a importação de gado vivo e é obrigatório que haja uma certificação veterinária da idade dos animais. Já a Arábia Saudita resolveu liberar a compra de carne dos 5 frigoríficos mineiros que estavam suspensos por causa do registro de vaca louca. A liberação ocorre 10 dias depois da proibição. Enquanto isso, a China, um dos principais parceiros comerciais do Brasil, mantém a proibição da importação de carne brasileira há quase 15 dias. O Ministério da Agricultura alega que os casos de vaca louca são atípicos, ou seja, são desenvolvidos pelos próprios animais, que em geral são mais velhos e não são transmissíveis. Por isso, não há motivo para preocupação. Muito bem, vamos para a segunda parte do nosso mercado físico agrícola. Nesta segunda-feira, hora de ver a cotação do boi no mercado físico. Boi gordo aqui, sem alterações, pelo menos até amanhã da segunda-feira. Mas o mercado, pelo menos, deu uma parada nas quedas, parou de cair, estava caindo bastante em função desses casos aqui, dos casos atípicos de vaca louca. Isso paralisou a comercialização externa e também a comercialização interna do boi gordo. Os preços começaram a cair e deram agora uma estabilizada. Estou vendo aqui Cuiabá parou em 285, arroba. Araçatuba segue em 305. Preço sem alterações aqui, todas as praças que a gente acompanha diariamente, conforme a gente pode ver no nosso quadrinho aí. Café, vamos para o café no mercado físico. Sul de Minas, o Arábica de boa qualidade, R$ 1.080 por saca de 60 quilos, Cerrado Mineiro, R$ 1.085, ambos sem alterações. Também não há alteração nas outras praças que a gente acompanha. No caso do Conilon, sim, tem uma alteração positiva aqui, os preços subiram lá em Londres, estão subindo aqui no nosso mercado interno também. Vitória do Espírito Santo com alta de 1,3% para o Conilon, R$ 765 por saca. Cacoal lá em Rondônia também com alta de 1,4% para 730. Vamos para o arroz. Arroz em casca com leve oscilação negativa hoje, menos 0,1% na média. Região central do Rio Grande do Sul, 74,55, Santa Maria. Turvo em Santa Catarina, 77,35, saca de 50 quilos de arroz em casca. Algodão em pluma, vamos para o algodão. Algodão em pluma com de estabilidade a queda de 0,2%, dependendo da praça. Em São Paulo, capital, R$ 5,25 pela libra peso, preço estável. O que mais? Para finalizar, temos o feijão ainda. Feijão no mercado fixo, sem alterações, pelo menos até amanhã desta segunda-feira. Bom, vamos em frente aqui. Olha, na sexta-feira à noite eu conversei com a especialista aqui em inteligência de mercado, Ana Luísa Lodge, da Stonex, sobre a decisão do governo brasileiro de isentar de imposto de importação, PIS/COFINS, a importação de milho, para tentar dar uma melhorada aqui nas condições de preço do mercado interno do próprio abastecimento para os criadores de aves e suínos. Ela analisou o impacto dessa decisão. Realmente a questão do preço do milho, né, tá aí pressionando muito os custos da produção de carnes, e essa questão da isenção aí de mais uma taxa, um tributo, vem para tentar, né, aliviar um pouco essa situação. Só que a gente tem que ver que as importações de milho nesse ano, elas estão um pouco mais fortes, mas ainda não são volumes aí
tão grandes, né? O maior impacto que a gente deve ter no nosso balanço esse ano, com a quebra da safrinha, é a diminuição da exportação e esse milho sendo voltado para o mercado interno, né? Essa medida aí da isenção do PIS, ela pode ter algum impacto, mas não deve, assim, elevar as nossas importações de milho de maneira tão significativa. O que deve mudar mais realmente em relação ao milho no mercado doméstico esse ano é a gente exportar menos e direcionar mais milho para o mercado doméstico. A gente tem que lembrar que, por mais que existam medidas aí para incentivar a importação de milho, tem a questão dos custos também, outros custos, né? O frete, depois quando chega no porto aqui no Brasil, levar esse milho aí para onde ele vai ser utilizado. Então, também tem essas outras questões aí que influenciam. Tem uma diferença aqui, o preço no Porto, por exemplo, tem uma diferença de 9, 10 reais aqui, mais barato do que o milho aqui no mercado interno. Se colocar frete em cima, como você mencionou, acaba por elas, né? Não muda muita coisa, né? Se a gente olhar realmente as indústrias de carnes, né, elas não estão tão localizadas próximas dos portos, né? A gente vê aí, dos estados do sul concentram aí bastante a produção de carne, só que a gente tem muita coisa, por exemplo, no oeste catarinense, então tem esse custo aí para levar até onde o milho vai ser consumido. Muito bem, com isso nós vamos ficando por aqui com o nosso Agrimercado dessa segunda-feira. Uma boa tarde e até mais tarde, 6h30, a gente está de volta com o Consultor AgroMais e o fechamento dos mercados nessa segunda-feira. Uma boa tarde e até lá.